estado do Pará, professor Dr. Ricardo, a quem eu sou um pouquinho mais antigo que ele na instituição, por incrível que pareça, mas ele foi o que praticamente me deu os direcionamentos até onde eu cheguei de titulação de doutor. Não é? E ele continua com esses trabalhos relevantes aí. Por isso que eu disse que ele é um dos leonistas. Quer estudar? Bora estudar. Eu te apoio, né? Então a gente deve essa gratidão realmente ao Estado do Amapá por estar nos recebendo aqui. Eu já tinha vindo aqui anos atrás e é uma satisfação muito grande, né, de voltar aqui, rever pessoas, amigas assim de coração, ex-alunos meus, né, que a gente diz que a gente não é tão velho, a gente começou pouco cedo. Paulo José, referência aqui na educação no estado do Amapá, Éder e outros aí, né, que se a gente for citar aqui a gente vai ter uma satisfação muito grande. A nossa contribuição aqui, a gente fica também muito feliz de ter uma clientela que foi a clientela, foi foco principal da minha trajetória enquanto professor de educação física e técnico em desporto escolar, que são vocês, meus amigos, alunos do colégio que estão aqui, e que a gente tem essa satisfação muito grande de contar agora aqui com a presença de vocês, porque a temática vai ser principalmente voltada para vocês, a questão do desporto escolar, do esporte escolar e do desporto que, para mim, desculpe as outras paixões, é o melhor desporto de quadra que existe, que é o handebol. Mas, lógico, a gente vai focar o desporto de uma maneira geral. Então, a gente já agradece de imediato os alunos que estão aqui, a gente espera que fiquem até o final. Nós vamos tentar ser muito breve, né, porque eu também não gosto, apesar de gostar de falar muito, de me alongar muito, e dizer já também que a gente se sente feliz porque essas outras palestras que tiveram, elas têm uma contribuição muito significativa, como foi vista agora a palestra das professoras, que estão de parabéns quanto à questão da inclusão. Então, a gente, cada vez mais no nosso dia a dia, a gente vive isso, não é? Vive isso, porque a inclusão é muito ampla, né? As pessoas acham que a inclusão é só quem tem algum tipo de, entre aspas, deficiências, mas não é. E o que a gente vai tratar aqui é a questão do esporte, educação, esporte, passa por esse lado da inclusão, não é isto? Um parêntese só também, que vocês estão vendo aqui na mesa exposta aqui, é um livro de minha autoria aqui sobre o handebol. É um livro bem didático, de fácil leitura, a um preço bem baratinho, a preço de custo, para ser utilizado. Qualquer aluno pode pegar, manusear, ler e se apaixonar cada vez mais pelo handebol. Tá bom? Então vamos lá. A nossa temática, já que o tema central é educação, a convite do professor Naon, né? Professor Naon. Eu, então, disse, eu vou fazer um link da educação com esporte escolar e saúde. Eu acredito que tem tudo a ver. Tá bom? Suas devidas importâncias nas aulas de educação física. Daí eu peço, eu sou às vezes um pouco chato, né, Paulo? Que eu sempre estou dizendo assim, presta atenção. Os alunos me acham às vezes um pouco, presta atenção, olha, aí eu vou sempre dizer para os alunos aí do colégio, né? Presta atenção, que eu acho que é uma temática que vocês vão se colocar, se sentir no meio dela. Tá bom?
E por isso que eu coloquei aqui, suas devidas importâncias nas aulas de educação física. Pode ir passando aí. Eu não gosto muito de utilizar isso aqui, não. Então eu passo. Primeiro, a gente começa aí com o pensamento desse estudioso que diz: quase nenhum fenômeno transnacional de nosso tempo merece um esclarecimento sociológico e psicológico como o esporte. Tá bom? Eu acredito que tem muita coisa a gente se comentar a respeito disso, que está bem claro. Cada vez mais se evidencia que também através do esporte a gente consegue melhorar comportamentos, né? Desculpe se eu estou equivocado, mas eu aprendi com os meus mestres anteriores aí que a gente não muda comportamento de ninguém, mas a gente pode melhorar sim, e muito. E o esporte é uma ferramenta muito importante, certo? E também, para ficar um pouco mais evidente, a gente coloca alguns conceitos que vocês com certeza já conhecem, mas que têm plenas liberdades de divergir suas opiniões, né? Dentro dos seus direitos de ir e vir. Principalmente isso acontece com nós pesquisadores, quando a gente vai avançando no conhecimento, a gente tem sim que ter as nossas opiniões particulares. De repente, muitas coisas daqui que eu vou falar aqui, como eu estou dizendo, vocês não concordam, vocês não são obrigados a concordar. Os próprios alunos aí não são obrigados a concordar. E é assim que se produz conhecimento. É buscando, errando, que a gente acerta. Tá? Então, o primeiro conceito que eu coloquei aqui sobre educação, tá? Perdão aos educadores aí, os pedagogos, se eu vou falar alguma coisa diferente, mas é um conceito de uma pessoa considerada ícone da educação, né? Chamado Paulo Freire, que diz que educação é o processo constante de criação do conhecimento e de busca da transformação, reinvenção da realidade pela ação, reflexão humana. E agora a nossa querida gestora falou de toda ação corresponde a uma reação. E eu acredito que esse conceito está muito bem encaixado nisso aí, né? Educar é reinventar, refletir e aprender com tudo isso. Aí, como nossa temática central passa pela questão da saúde, né, professor? Não, é porque eu vi ele no zap aqui, sabe? Aí é assim que eu faço com os meus alunos aí. Brincadeira, tá? Diz que também é um conceito conhecidíssimo aí, e tem gente que acrescenta muito mais coisas, mas eu concordo muito com isso aí. É um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, né? A gente sabe disso, estamos caducos de saber. Os nossos queridos alunos aí vêm para escola, né? O pai e a mãe dizem: você está bem? Estou. Mas entra a questão da fala, né, da investigação, saber se realmente está bem, o que está se passando. A gente não vai entrar no mérito da questão, mas ontem eu citei um exemplo dentro da minha casa que está acontecendo. Não que eu não estava percebendo, eu estava percebendo, mas talvez ignorava algumas coisas, né? A gente não vai entrar no mérito da questão, senão vai ser a palestra sobre isso. Aí eu entro na questão do esporte educacional, né? Ferramenta aí para os nossos queridos alunos, professores de educação física, que trabalham, como eu trabalhei 30 anos dentro de uma escola pública, com educação física em todos os níveis,
E com o desporto escolar propriamente dito, o desporto que nós vamos falar já, o desporto da escola e o desporto na escola, que tem uma pequena diferença, né, professor Paulo José? Esporte educacional é aquele praticado dentro de organizações educativas com a finalidade de promover o ensino da cultura esportiva na direção do desenvolvimento físico, moral e psicológico, conforme define a lei, que essa lei vocês devem conhecer, que é a Lei Pelé, e que tem muitos questionamentos, a gente sabe, a respeito da Lei Pelé, que muita gente não concorda com muitas coisas estabelecidas. Quem vivencia aqui, os profissionais da educação física, principalmente de uma maneira geral, acredito que estão a par disto, né? Mas também não é temática para a gente ficar discutindo aqui, tá? Outros conceitos, porque tem gente que fala, o que é esporte, o que é desporto? Essas confusõezinhas assim, e a gente vai tentar clarear um pouquinho. Bem, desporto, prática regular de uma atividade que requer exercício corporal e que obedece a determinadas regras. Desporto, regras do handebol, do basquete, do futsal e etc. Para lazer, para desenvolvimento físico ou para demonstrar agilidade, destreza e força, ou seja, demonstrar as suas habilidades inerentes que podem ser aprimoradas, melhoradas, desenvolvidas. Desporto escolar é o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com o objeto desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade, de participação e de escolhas, integradas no plano da atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema, né? São aqueles desportos que... Aí entra a questão do desporto na escola e o desporto da escola, né? Antecipando já um pouco, na escola é aquele que vem mais com os objetivos da mídia, da mercantilização, que a gente chama, é o famoso desporto que a gente busca o rendimento. E o da escola é justamente aqueles que fazem parte do contexto do planejamento escolar, das aulas de educação física, né? E que a gente sabe que todas as profissões têm as suas mazelas e a nossa não ficaria alheia, né? De dizer que muitas vezes o professor de educação física é aquele professor só de bola, a gente chama lá em Belém de pelada, e cemitério, que é queimada. Quanto que a gente sabe que o conteúdo de educação física é vastíssimo, e que o professor pode inserir essas atividades esportivas, aí que a gente chama de desporto da escola, tem conteúdo para tal. Aí eu puxo também um pouquinho a orelha da questão da gestão, porque a gestão, ainda agora foram citadas algumas coisas da inclusão, e que a gente viu que é muito evidente essa importância da gestão. A gestão, a nossa querida gestora acabou de colocar, é fundamental. E é fundamental nos exemplos que surgem no nosso dia a dia. Gostei muito do exemplo que ela colocou da pessoa com deficiência, né? Ela poderia ser processada por abandono de incapaz, né? Não é isso? Mas é brincando e que se aprende, e que a gente procura levar. Vamos lá. Aí vai aparecer aqui a figura de um ícone da educação física, não só da educação física, mas da educação de uma maneira geral, que é o professor Manuel Gomes Tubino. Eu tive a felicidade, a satisfação de conviver na casa dele. A esposa dele
foi a minha orientadora de mestrado, depois ela começou a ser a minha orientadora de doutorado. Infelizmente, com a perda dele súbita, ela teve que me abandonar, entre aspas, né? Mas a amizade continuou. Diz que o esporte foi considerado por muitos sociólogos, ele, né, isso é fala do professor Tubino, tá? Mas eu concordo muito, como um dos mais importantes fenômenos do século XX e XXI, que nós estamos passando a fazer parte da história da sociedade moderna e contemporânea, de tal forma que hoje é praticamente impossível imaginar das sociedades sem esporte. Sem esporte. O meu assessor ali de imprensa está dormindo. Eu estou dizendo para ele registrar, ele não está registrando. Senão eu não ganho depois. Viu? Então, meus amigos, eu acho que está bem claro, né? Nossos queridos alunos aí, eu tenho certeza que adoram as aulas de educação física e principalmente aquelas aulas que são dinâmicas e que buscam alguma coisa. Se alguns acham que não, peguem no pé do professor de educação física de vocês, viu? Tá? Aí, isto também, o professor Tubino, ele definiu muito bem, quando ele diz que no Brasil as 3 dimensões sociais do esporte são legalmente definidas pela Lei Pelé da seguinte forma: dimensão do esporte de rendimento, reservado a pequena parcela, infelizmente, da população, visando o automatismo, a quebra de recorde e a mercantilização do espetáculo esportivo. O esporte de rendimento tem como forte característica a padronização de gestos técnicos, né? Isso na escola, às vezes, é um pouco cruel, não é isto? Porque é o esporte na escola. E também tem o outro lado da moeda, que quando o professor precisa formar equipes, ele tem que usar de determinadas estratégias para que ele forme a equipe dele. Mas, aonde eu quero chegar? Que ele deve dar oportunidade de imediato a todos. A todos. Aí sim ele vai chegar um determinado momento que ele vai ter que usar os critérios para que ele busque o rendimento. Seria isto aí a dimensão do esporte de rendimento. Parece ali os caras famosos, né? Dimensão do esporte de participação. Isso aí eu me lembro muito tempo, as pessoas mais antigas aí, como o Naon também deve lembrar, né? Aquilo que a gente ia para a praça lá, as ruas de lazer, não é isto? Ia para lá, pelo menos em Belém acontecia muito isso, fechava rua. Hoje em dia, infelizmente, pela questão de alguns fatores que a gente não vai citar aqui, fica difícil, né, a questão da violência. E por isso que a gente chama a atenção aí dos nossos adolescentes, que tem tanta coisa saudável, legal para fazer, não é? Do que estar desperdiçando o seu ócio, que é o seu tempo livre, com coisas que não deve, né? E os pais juram às vezes, e também tem uma pequena culpa de não gerenciar isto. Meu filho está para a escola, às vezes nem está na escola, tá? Então, pressupõe a atividade em tempo livre, desregrada e descompromissada, sem orientação profissional, sem busca de superação. Aí, ó, pessoal lá tentando fazer atividade, brincando. Eu gosto muito de ilustrações, por isso que eu disse, compre o meu livro. Posso fazer, né, Ricardo, comercial aí? Comprem, que ele é bem ilustrado, bem legal. Gestores aí, comprem e levem para suas escolas. Vamos lá. Se preocupe que está para acabar. Dimensão do esporte educacional, voltado para a formação integral do ser humano, né? Aquele justamente o desporto da escola que a gente falou, que deve ser
aplicado nas aulas de educação física, que os gestores devem cobrar em qualquer dimensão do ensino, inclusive o ensino especial, inclusivo. Cobrem que os profissionais têm condições de fazer um trabalho de qualidade, não vão se arrepender. Agora, às vezes, eu concordo com as palestrantes que colocaram ainda agora, a qualificação é fundamental, a qualificação profissional é fundamental para que o trabalho tenha um resultado mais eficiente, né? Voltado para a formação integral do ser, sendo a prática esportiva não uma ferramenta, mas sim um fator de desenvolvimento global que promova uma leitura crítica do mundo em que o sujeito está inserido, né? Através da prática desportiva, lá a gente pode refletir sobre várias coisas. Será que é isso? Eu tenho condições de prosseguir? Eu posso praticar uma atividade esportiva já passando para o esporte de rendimento? E vocês sabem que tem muitas pessoas que nem imaginavam que serem futuros atletas e hoje em dia vivem do esporte, vivem da prática desportiva, né? O esporte educacional escolar deve ser o esporte da escola, não esporte na escola, aquilo que eu falei ainda agora. O professor lá, vocês estão vendo uma figura muito interessante, né? Isso a gente aprendeu muito lá com os nossos professores, que principalmente com determinadas faixas etárias, até a atitude do profissional é importante. Vocês estão vendo o professor agachado ali, né? Conversando com os alunos. O que subtende isso? Ele dizendo a princípio que ele está no mesmo nível de imediato ali, do tamanho deles, talvez não no nível de conhecimento em si. Isso é muito fundamental para essas faixas etárias. Da escola por ser próprio de cada manifestação individual e coletiva, por ser próprio de cada localidade, principalmente por carregar a perspectiva de autonomia, não é? Vocês sabem que cada região tem suas particularidades, a sua cultura, e às vezes o profissional, no caso de educação física, não sabe aproveitar isso aí, né? Desenvolver aquilo que é inerente daquela população, daquela cultura. Eu acredito que o Estado do Amapá tem muita coisa aqui interessante que poderia ser desenvolvida nas próprias aulas de educação física, né? A gente senta um exemplo lá no estado do Pará, que é bem aqui, né? Vocês sabem disso aí, a Agarrada Marajoara, que é uma atividade esportiva típica do Marajó e que eles aproveitaram, muitos professores, municípios, principalmente da região, ensinam isso para os seus alunos. Não deve ser um esporte na escola, o famoso esporte de rendimento, como eu já falei. Isto é, um esporte de rendimento olímpico e de treinamento injetado na escola por determinação de uma cultura dominante, televisiva e mercadológica. Isso às vezes é cruel, né? Infelizmente. Eu não estou discriminando o esporte de rendimento, pelo contrário, a gente concorda plenamente que a escola ainda é a base de tudo. Quem sabe alguns dos nossos alunos aqui não serão os futuros atletas olímpicos, hein? Quem sabe? Coloque na cabecinha de vocês que todos são capazes. Todos. Às vezes depende muito da gente. Aí a gente já entra para uma questão mais pedagógica, mais voltada para o profissional diretamente. Como fazer a primeira abordagem para a gente descobrir certas coisas? A socialização e interação das crianças, jovens e adolescentes. De que forma a gente adquire isso aí? Nas próprias aulas de educação física, com as atividades, buscando incluir todos
para que eu possa ter uma visão mais ampla e depois, quem sabe, talvez aí sim, se eu vou formar equipe mesmo no colégio, e também não sou contra o desporto de rendimento na escola, não sou, pelo contrário, eu vivenciei isso durante muitos anos, como eu já falei, na escola pública. A diversidade de atividade, né, na sua aplicabilidade, aí isso passa muito pela questão do profissional, diversificar suas aulas, porque a criança, o jovem, o adolescente, não é mais, às vezes, como a gente diz, ingênuo, não tem mais ninguém ingênuo. Todo mundo hoje em dia procura, a internet está aí, né, e colocando muitas coisas, a internet não coloca só coisa ruim, muitas coisas boas para crianças, jovens, principalmente jovens, adolescentes, refletirem sobre a sua atuação, a sua prática na escola. O desenvolvimento lúdico motor, principalmente em se tratando de faixas etárias menores, é isto. E a minha sugestão, aulas de educação física, tá? Aí já está finalizando. Como o nosso tema é educação, eu elaborei esse organograma aí, né? Eu acho que se chama assim, gráfico aí, aonde diz a temática é educação e saúde, né, profissional? Aí eu digo que, mas todo mundo tem o direito de vir e discordar alguma coisa. Eu digo que educação e saúde tem que passar pela educação familiar. Tem que passar. Mas não tem pai, não tem mãe, mas eu acho que tem família, tem alguém lá que cuida daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, né? Educação familiar, que se ramifica para quê? Para a escola, para projetos sociais, clubes e associações. E tudo isso com certeza vai gerar o quê? Saúde e bem-estar, tá bom? Coloco aqui, finalizando, para refletir. Não faça nada só por fazer. Ame aquilo que você faz. Tá bom? Ame aquilo que você faz. Nunca me arrependi, nem me arrependo de ser profissional de educação física, porque eu sempre amei e amo aquilo que eu faço. E para os nossos jovens aí, que estão ingressando, alguns talvez, quem sabe, na sua vida profissional, escolham com bastante discernimento aquilo que vocês pretendem. Se de imediato uma escolha for por impulso, reflitam que às vezes há tempo para mudar. Consultem principalmente os seus familiares, seu pai, sua mãe, a escola, o diretor, às vezes o professor desenvolve esse papel, né? O gestor de pai, psicólogo e etc. Diz assim, não, volta. Se escolheu como meta de vida, aí não está aparecendo bem aqui talvez, não tenha medo de errar, pois são através dos erros que descobrimos novos acertos, né? Uma afirmação fundamentada na literatura, mas particular também. Vamos lá. Algumas referências aí, e vai lá. E eu encerro assim, através da prática esportiva, ainda conseguimos, como eu falei lá no início da minha fala, melhorar o comportamento humano, prevenindo, melhorando ou evitando certas patologias. IGL, e dali a bandeira do nosso estado do Pará, eu acho que essa é a bandeira do Amapá, não é? Não é? Tá bom? Então, olha, meu muito obrigado. Espero ter colaborado um pouquinho aí. Eu acredito que eu não me estendi muito, porque ainda tem a fala da nossa colega aqui. E a gente está à disposição. Não esqueço do livro aqui. Obrigado, professor Naum. Obrigado, professor Ivan. Só para dar um adendo ainda,
Antes da fala da professora Janaína, que vai ser muito importante também, sabe que o profissional de educação física ele é muito importante neste processo de identificação da saúde do indivíduo, até mesmo dos seus alunos. O que nós estamos fazendo como profissional de educação física para alertar essa situação diante de uma comunidade, diante de uma escola, diante de do nosso profissional? Vocês sabem muito bem que hoje o profissional de educação física ele faz parte de uma rede de profissionais que atuam no processo de saúde também, né? Então, antes da professora Janaína assumir, falar, vamos colocar uma